Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre mais uma forma de calcular volumes, que é a técnica de integração por cascas cilíndricas. Então vamos lá? Ok. Bom, então imagine que a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem um sólido, né, que é obtido pela rotação de uma região. Então a gente tem uma regiãozinha aqui, né? Essa região aqui é delimitada por uma função y igual a f de x, tá? E pelas retas, né? X igual a x igual a b e y igual a zero, né? Então tem uma regiãozinha aqui, tá? A gente vai rotacionar essa região em torno do eixo y, né? Rotacionei metade dela aqui, e aqui vocês podem ver o que eu obtenho quando eu rotaciono essa região inteira, né? Faço uma volta completa. Isso daqui é a vasilha de comida do meu gato. Tá? E o que a gente quer saber é o volume dessa vasilha. Na verdade, é a quantidade de material, né? Porque eu estou calculando o volume que está dentro da enclausurado por essa superfície, pela superfície que a gente está vendo. Então a gente quer calcular o volume de material usado para fazer a vasilha do meu gato. Ok? Tá? Então esse problema é bastante parecido com o que a gente estava vendo quando a gente fez por seções transversais. Só que se você imaginar fatiar isso daqui em seções, né, as seções são bem mais complicadas do que as seções que a gente viu na técnica de seções transversais. Então o que a gente vai fazer é um pouquinho diferente, ainda usando a ideia da soma de rima, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Lembra que a gente tinha a nossa curva aqui, né, que delimitava uma certa região aqui. O que eu vou fazer é aproximar essa região por retângulozinhos aqui, né? E aí, cada retângulozinho desse daqui, quando eu rotaciono, aqui eu rotacionei metade dele, eu vou obter um cilindro, né? Então o que eu vou fazer é aproximar a minha região pelo volume desses cilindros aqui, né? Aqui, como eu disse para vocês, eu desenhei apenas metade, porque é mais fácil de enxergar isso daí. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é qual é o volume desse cilindro com buraco no meio, né, que está desenhado aqui do lado. Né? Então imagina que eu tenha um certo cilindro, né, que sobre um anel circular. Né? Então eu tenho um anel circular de raio maior R1, de raio menor R2, e esse cilindro aqui tem uma certa altura H. Né? Como que a gente calcula o volume desse cilindro oco aqui? Bastante fácil. Calculo o volume do cilindro externo, né, que é π R1 ao quadrado H, né, e retiro o volume do cilindro interno, que é π R2 ao quadrado H. Ok. Né? Então, colocando em evidência o π e o H, eu vou ficar com πH R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Né? Aqui eu vou poder fatorar essa diferença de quadrados como sendo R1 mais R2 vezes R1 menos R2. Né? E se eu colocar um meio aqui e multiplicar por 2, eu vou ficar com 2π R1 mais R2 sobre 2 vezes H R1 menos R2. Tá? Por que eu fiz essa manipulação de dividir por 2 aqui? Porque quando eu faço essa manipulação, eu passo a dar uma interpretação para essa fórmula que é bastante útil. Né? O que é 2π vezes R1 mais R2 sobre 2? Né? Isso é a circunferência média, né? Aqui no meio, né? Entre esses dois raios. Né? No meio desses dois raios eu consigo fazer uma circunferência aqui. Essa circunferência que eu desenhei aí, né? Deixa eu desenhar um pouquinho melhor. Aqui. Essa circunferência aí tem circunferência 2π raio médio, ok? A altura é a altura e R1 menos R2, né, é a espessura desse cilindro com esse buraco no meio, ok? Então, isso nos dá o volume para essa casca cilíndrica aqui,
Tá? E é a partir daí que a gente vai poder fazer a técnica de integração por cascas cilíndricas. Tudo bem? Bom, então vamos continuar o que a gente estava falando, né? Então imagina que eu tenha a minha regiãozinha, né? Tá entre a curva, entre A e B e sobre o eixo X. E o que eu vou fazer, básico, vou considerar uma partição do intervalo AB e vou pegar o ponto médio. Aqui, especificamente, para deduzir essa fórmula, não pode ser o extremo direito, não pode ser o extremo direito, tem que ser o ponto médio, ok? Porque fica muito mais fácil de interpretar o que está acontecendo. Tá? Então eu vou pegar xi estrela, pertencente a cada um dos intervalinhos, o ponto médio do iésimo intervalo, né? Então ele é a soma do xi mais o xi menos 1 sobre 2. E aí o que a gente vai fazer é construir um retângulozinho aqui com base, né? Esse retângulozinho aqui vai ter base ΔX, tá? E vai ter altura erguida em relação ao ponto médio desse intervalo aqui. Okay? Então a altura desse retângulozinho aqui vai ser f de xi estrela. Ok? Por eu ter escolhido o ponto médio e a altura ser essa daqui, usando essa fórmula aqui, né, que nos dá o volume da casca cilíndrica, nós vamos ter que o volume da casca cilíndrica vai ser a circunferência média, 2π xi estrela, a altura, que é f de xi estrela, e a espessura, que é ΔX. Tá? Então, o volume de cada uma dessas casquinhas cilíndricas, é que eu desenhei para vocês metade de uma delas, né? Cada uma delas vai ter volume dado por isso daqui, ok? Se eu quero aproximar o volume do sólido, o que eu vou fazer é não construir uma dessas casquinhas, mas construir todas as casquinhas dadas pela partição que eu tinha antes e somar todas elas. Tá? Então, uma aproximação para o volume do sólido é a soma desses voluminhos dessas casquinhas cilíndricas, que é a soma de I igual a 1 até N, de 2π xi estrela, f de x estrela, ΔXi estrela. Ok? Então nós aproximamos o volume do nosso sólido usando essas cascas de cebola, né? Tem várias cascas de cebola, uma dentro da outra. Ok? O que a gente vai fazer agora? Passar a partição tendendo a zero. Na hora que eu passo a partição tendendo a zero, né? Essa soma de... Isso aqui tem completamente a cara de uma soma de rima, né? E isso daí vai se converter na integral de 2π de a até b x f de x dx. Ok? Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês uma animaçãozinha rapidinha de o que acontece, né, nessa figura aí, conforme eu aumento o número n, o número de partições que eu estou tomando. Ok? Beleza. Bom, vamos guardar isso como um resultado, né? Então, se a gente obtém um sólido rotacionando a região abaixo da curva y igual a f de x, que vai de A até B ao redor do eixo x, o volume do sólido é 2π x f de x dx. E isso daí foi obtido fazendo uma decomposição desse sólido, aproximando esse sólido por casquinhas cilíndricas encaixantes uma dentro da outra. Ok? Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês são dois exemplos simples de utilização dessa fórmula para calcular o volume de sólidos. Ok? Então, o primeiro é, encontre o volume do sólido formado pela rotação pela região limitada por y igual a zero, então ele está sobre o eixo x, abaixo da função 1 mais 1 x², tá? Então ele está abaixo dessa função, sobre o eixo y e vai de 0 até 2. Tá? Então, é essa regiãozinha aqui, essa é minha regiãozinha R, ok? E o que eu vou fazer é rotacionar essa região em torno do eixo y, obtendo esse sólido aqui, que está desenhado aqui com vocês, que tem uma cara de uma montanha, mas ele tem uma espessurinha aqui embaixo, tá vendo? E tal. Bom, como que a gente vai fazer para calcular esse volume, né? O cálculo desse volume aí é bastante simples, né? Simplesmente tá todas nas condições de usar aquela fórmula, né? Então,
volume vai ser dado pela integral, ou se você preferir deixar o 2π de fora, 2π de fora, a integral. Tá? Quais são os extremos de integração? Né? A minha região vai de x igual a 0 até x igual a 2. Tá? Então, a minha integral vai de 0 até 2. De x, né? Eu estou na região abaixo da função f de x, que é dada por x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar... Deixa eu só melhorar um pouquinho. Vai ficar x aqui em cima sobre 1 mais x ao quadrado. Tudo isso aqui é dx. Ok? Então, essa é a parte nova que nós aprendemos aqui, que é calcular o volume pelas cascas cilíndricas. Agora, nós precisamos calcular efetivamente essa integral. Essa integral aqui tem uma cara bonitinha, porque esse termo aqui, né, tem um x quadrado e em cima tem um x dx, né, que é a derivada de x quadrado, faltando um 2, mas mais ou menos a derivada de x quadrado. E isso daí nos sugere, quando eu tenho uma função, que é mais ou menos complicada, e a derivada dela aparece multiplicando dx, isso me sugere fazer uma substituição tá? A substituição que a gente vai fazer para calcular essa integral aí é u igual a 1 mais x quadrado. Tá? Nesse caso, então, du dx vai dar 2x, então du é 2x dx. Ou, se você preferir, x dx, né? Du sobre 2, só para poder substituir lá, vai ser x dx. Ok. De posse disso daqui, nós fazemos a substituição, o 2π não se altera. Vamos calcular os extremos de integração também, né? Quando o x é 0, o u é 1. Quando o x é 2, né, substituindo aqui, dá 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5 dá 5. Ok. Tá? Poderia também não mudar os extremos de integração, calcular a antiderivada e depois voltar para a variável original e depois aplicar os extremos de integração. Né? Mas agora aqui, né, nós vamos mudar os extremos de integração. Então isso aqui vai ficar 2π. Os novos extremos de integração são 1 e 5. Né? Aonde está 1 mais x quadrado, eu vou colocar u. Aonde está x dx, eu vou colocar du sobre 2, então eu vou colocar um du aqui e vou trazer o 2 aqui para fora. Ok. Beleza, então essa integral, só para dar uma simplificada, vai ser simplesmente a integral de π, a integral de 1 até 5, né? Se você preferir escrever, de 1 sobre u du. Ok? Beleza, nós estamos numa região positiva e nós sabemos a antiderivada de 1 sobre u para regiões positivas. Isso daí vai ser logaritmo de u. Então, isso daqui vai dar simplesmente π vezes ln de u, né? Evaluado nos extremos de integração de 1 até 5. Isso aqui dá simplesmente π ln de 5, porque ln de 1 dá 0. Tá? E isso daqui aproximadamente, deixa eu abrir uma calculadora aqui, 5,05. Ok? Então, bastante simples, né? Calcular o cálculo. Foi bastante simples realizar o cálculo desse volume. Ok. Beleza. Então, vamos fazer um outro exemplo, também bastante simples, que é determinar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, da região limitada por y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo e y igual a 0. Okay? Então aqui nós temos uma certa regiãozinha, tá?
A gente não conhece os extremos de integração, mas os extremos de integração vão ser as duas raízes daquele polinômio, né, onde essa região cruza o y igual a zero e o y igual a zero. Né? Isso delimita essa região aqui em azul, né? E essa região em azul, quando eu rotaciono, me dá o pote de ração do meu gato. Né? Que eu falei para vocês que eu queria saber quanto material eu gasto para fazer ele, se eu for imprimir ele, por exemplo, numa impressora 3D. Okay? Tá? De novo, a situação é bastante simples, né? Primeira coisa que a gente precisa saber são os extremos de integração, e para isso nós precisamos igualar 2x ao quadrado menos x ao cubo igual a zero, né? Vou botar um x ao quadrado em evidência aqui para ficar mais fácil. Isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes 2 menos x igual a zero. Então as raízes desse polinômio aqui são x igual a zero, que é uma raiz dupla, e x igual a 2. Tá? Então, voltando para o desenho aqui, né? O desenho já estava dito isso para a gente, que aqui vai ser x igual a zero e x igual a 2. Ok? Beleza. Então, nós conhecemos agora os nossos extremos de integração. Nós estamos exatamente nas hipóteses para usar o método de cascas cilíndricas. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né, é aproximar essa regiãozinha aqui, né, por retângulozinhos aqui, né? Esses retângulozinhos aqui vão ter altura à função, vão ter espessura ΔX, né? E a circunferência dela, quando eu rotaciono, vai ser 2πx. Né? Então, isso daí vai nos dar que o volume vai ser 2π, a integral de 0 até 2 de x vezes a função, que é 2x ao quadrado menos x ao cubo dx. Abrindo já isso aqui, né, multiplicando o x aqui, distribuindo, eu vou ficar com 2π, a integral de 0 até 2. Essa é a parte difícil, 2x ao cubo menos x à quarta dx. Né? Isso aqui é polinomial, então não tem que fazer nada, simplesmente escrever as antiderivadas. Né? Então isso aqui vai dar 2π, deixa eu comprar a linha de baixo, peraí. 2π, a antiderivada de x ao cubo é x à quarta sobre 4, então isso aqui vai dar x à quarta sobre 4, mas tem um 2 aqui, eu já vou simplificar para x à quarta sobre 2. Essa daqui vai dar x à quinta sobre 5. Né? Então, essa é a antiderivada, uma antiderivada. Eu vou evaluar ela nos extremos 0 e 2. Tá? Isso aqui vai dar, vamos lá. Vai dar 2π vezes, né? No 0, isso aqui dá 0, então ótimo. No 2, isso aqui dá 2 vezes 2, 4, 16 dá 8, menos 32 sobre 5. E isso daqui dá 5 vezes 8, 40. 40 menos 32 dá 8. 8 quinto dá 16π sobre 5. Nossa, isso é difícil. Gente do céu, como é difícil multiplicar e mexer com fração. Bom, então, o que nós fizemos? Nós usamos o método da casca cilíndrica numa região razoavelmente simples. E nesse caso, o que a gente precisou fazer era determinar quais eram os extremos de integração, né, onde estavam o início e o fim da região que eu gostaria de integrar. Okay? Beleza, a gente pode generalizar um pouco essa técnica para lidar não com o volume obtido quando eu rotaciono a área abaixo de uma função, mas para o volume obtido quando eu rotaciono a área entre duas funções.
Tá? Então imagina que eu tenho uma certa região, eu desenho ela aqui para vocês aqui no canto esquerdo, né? Que está entre a função f de x e a função g de x, com o meu x indo de A até B. Né? Então eu estou supondo que o meu x está indo de A até B, que a função f é maior do que g em todos os pontos aqui, né? E eu, desse modo, né, essas duas funções e as retas x igual a A e x igual a B me delimitam uma certa regiãozinha aqui, que eu pintei de azul, e imagina que eu queira calcular o volume quando eu rotaciono essa região aqui, né, em torno do eixo Y. Isso vai me dar um sólido, eu vou mostrar o sólido daqui a pouco para vocês, e eu quero calcular o volume dele. Né? O que a gente vai fazer? O mesmo que a gente vai fazendo sempre. O que eu vou fazer é fazer uma partição de rima dessa região aqui, né, aproximando ela por retângulozinhos, rotacionar cada um deles, dando uma casca cilíndrica, calcular o volume de cada uma dessas cascas cilíndricas, somar todas elas, passar o limite quando a partição tende a zero. Né? Eu não vou desenhar a partição toda, eu vou desenhar um retângulozinho dessa partição, um elemento infinitesimal de volume. Tá? Esse elemento infinitesimal de volume, né, que eu desenhei aqui como um retângulozinho da minha partição, né? Quando eu rotacionar ele, vai me dar uma casca cilíndrica, um cilindro oco aqui, né? E esse cilindro oco é totalmente conhecido, né? Porque ele vai ter a espessura ΔX, que é o tamanho da partição, ele vai ter altura, né? A função de cima, calculado num valor, na marca que eu estou considerando, um valor intermediário aqui, menos g de xi estrela. Tá? E a gente também conhece a circunferência média dessa casca cilíndrica. Isso daí vai ser 2π xi estrela, se eu estiver tomando o ponto médio. Né? Para fazer a técnica de casca cilíndrica, a gente toma um ponto médio para que isso aí dê a circunferência média, que eu preciso para calcular o volume dessa casquinha. Desse mesmo jeito, então, se cada cilindro desse tem volume 2π xi estrela, altura f de xi menos g de xi, espessura ΔX, somo todos eles, isso me dá o volume, passando o limite, isso me dá a integral de A até B de 2πx multiplicado por f de x menos g de x dx. Né? Então, o que muda nessa fórmula é que a minha altura agora, né, passa a ser a diferença das duas funções. Tudo bem? Tá? Então, nada demais. Nós podemos fazer a mesma coisa se nós rotacionarmos em torno do eixo X. Tudo bem? Só que, para rotacionar em torno do eixo X, a gente vai supor que as funções são funções de Y. Né? Então, eu preciso ou conhecer elas como funções de Y, ou conseguir facilmente isolar elas e torná-las funções de Y. Então, imagina uma região que está entre as curvas x igual a f de y e x igual a g de y. Nesse caso, eu vou supor que a minha função f de y é maior do que g de y, né? O que significa que ela está à direita. Tudo bem? A função f de y é a função da direita e a função g de y é a função da esquerda. Eu tenho que olhar como maior, mas eu tenho que virar meu pescoço, porque eu estou olhando agora elas como funções de y. Tá? E eu vou estar considerando que essa região está indo, né, com y variando de C até D. Okay? Então, se essa regiãozinha aqui for caracterizada pela região que está entre as curvas x igual a f de y e x igual a g de y sobre o intervalo CD sobre y, né? Quando nós rotacionarmos isso em torno de x, nós vamos obter um sólido. Tá? Do mesmo jeito, o volume vai ser 2πi a yi, f de yi menos g de yi delta y, né? Porque a casquinha cilíndrica tem a mesma cara do que a gente fez antes. Passando o limite, a gente vai ter que o volume vai ser integral de C até D de 2πy f de y menos g de y dy. Né? Só que as casquinhas agora são assim, enquanto que as outras casquinhas eram do outro lado. Né? Elas eram casquinhas de x, agora são casquinhas de y. Mas a dedução é imediatamente igual à anterior. Ok? Beleza. Então, o que eu quero fazer com vocês é, primeiro, mostrar os sólidos daquele desenho, para a gente poder enxergar o que eles eram, e calcular o volume. Né? Então, agora eu vou dar para vocês as expressões das funções que eu tinha usado ali naquele desenho,
que é o seguinte. Então, considere a região do primeiro quadrante limitado pelas curvas y ao quadrado igual a x. Então, essa vai ser minha primeira função. E y igual a x ao cubo. Veja que eu não estou dando as retas que delimitam essa região, porque eu estou dando as duas curvas e dizendo que a região é delimitada pelas duas. Então, eu vou descobrir aonde essas duas curvas se interceptam, que vão ser os extremos iniciais e finais. Tá? E aí, o que acontece quando eu rotaciono ela em torno de y? Eu obtenho essa cumbuca aqui, é uma cumbuca bastante estranha, porque por dentro ela é côncava para baixo. Tá? E se eu rotacionar em torno de y, eu obtenho essa outra cumbuca aqui. E essa daqui é mais acentuada, a forma arredondada dela aqui. Tá? Essas duas cumbucas não são iguais. A gente vai ver isso porque a gente vai calcular o volume delas também. Então vamos calcular o volume. Tá? Aqui eu desenhei a região, uma casquinha quando eu rotaciono em torno do eixo y e uma casquinha quando eu rotaciono em torno do eixo x. Tá? Beleza, então, primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume quando eu rotaciono em torno do eixo y. Tá? Beleza? Ah, é só usar a fórmula. É só usar a fórmula. Mas é muito melhor você pensar no elemento de volume como mnemônica para você poder lembrar que fórmula é essa daí. Tá? Então, quando eu estou rotacionando em torno do eixo y, meu volume vai ser dado pela integral dos extremos aqui, que a gente já vai calcular. E aí, o meu elemento de volume, a minha casquinha, vai ter volume 2πx vezes a altura, que vai ser a função de cima, menos a função de baixo, dx. Okay? Assim a gente consegue ver quais são, lembrar de maneira simples qual é a fórmula. Bom, então, para completar a montagem dessa integral aqui, nós vamos lembrar quais são as funções. As funções são y ao quadrado igual a x e y igual a x ao cubo. Tá? Pensando isso aqui como função de x, eu vou passar isso daqui e vou ficar com y igual a raiz de x e y igual a x ao cubo. Ok? Se eu pego um número pequeno e elevo ele ao cubo, ele fica muito menor. Se eu pego um número pequeno e tiro a raiz, ele fica maior. Então, a função que está por cima, quando eu olho desse jeito, é a raiz. E a função que está por baixo, quando eu estou olhando a rotação em torno do eixo y, é x ao cubo. Tá? Nós precisamos calcular os extremos de integração. Que eu vou fazer aqui também. Então, para calcular os extremos de integração, basta eu igualar quando que raiz de x é igual a x ao cubo. Tá? Posso passar isso aqui e ficar com x igual a x à sexta. Isso é fácil de ver que as raízes vão ser 0, x igual a 0 e x igual a 1. E nesse caso aqui também, o y vai ser 0 e o y vai ser 1 para essas duas funções. Tudo bem? Então, essas duas curvas aqui se interceptam no 0, 0. E depois vão se interceptar aqui em cima no 1, 1. Beleza. Tá? Então, conhecendo tudo isso agora, nós podemos terminar de montar o nosso volume. Né? O nosso volume vai ser dado pelos extremos de integração, que vão ser de 0 até 1. 2πx, a função de cima, que é raiz de x, a função de baixo, que é
x ao cubo, ok? Beleza, vamos distribuir o x aqui, e isso aqui, e tirar o 2π para fora. Vai ficar 2π, integral de 0 até 1, x vezes x elevado a meio dá x elevado a 3 meio, é difícil somar a fração, menos x à quarta dx. Okay? Pronto, na verdade isso aqui resolveu o que eu queria ensinar para vocês nesse vídeo, porque agora é só calcular essa integral. Essa integral aqui é fácil de calcular, a gente conhece as antiderivadas, mas a gente vai fazer. Tá? E isso aqui vai dar antiderivada de x elevado a 3 meios, somo 1 aqui, difícil, 5 meios, então vai dar 2 quintos de x elevado a 5 meios, menos x à quinta sobre 5, okay? Essa é a antiderivada. Um 2π multiplicando aqui, tá? Simplesmente isso daqui calculado em 0 e 1, menos 0. Isso aí dá 0. E no 1, isso aí dá 2π vezes 2 quinto menos 1 quinto, então dá 1 quinto, dá 2π sobre 5. Se eu não errei a conta. Ok? Beleza. Isso daqui termina a nossa o volume quando eu rotaciono em torno do eixo y. Tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora rotacionando em torno do eixo x. Ok? Bom, para isso eu preciso, aqui, né, logo no início, eu expressei as minhas funções como funções de x. Para fazer o contrário, né, porque eu vou integrar em relação ao eixo y, eu vou precisar expressar elas em função de y. Então, x vai ser y ao quadrado, é a primeira, né? A segunda eu vou passar a raiz cúbica para o outro lado, eu vou ficar com x igual a y elevado a 1/3. Ok? Desse modo, eu expressei as funções como funções de y, tá? E agora eu preciso saber qual delas está mais à direita e qual está mais à esquerda, né? As funções são as mesmas. G de y aqui, ela é y elevado a 1/3, né? Era x ao cubo antes, como função de x, ou é y elevado a 1/3 como função de y, e essa função aqui, que era a raiz de x, como função de x, como função de y, ela vai ser y ao quadrado. Né? Perfeito. Bom, então agora nós já sabemos também os extremos de integração, vão de 0 até 1, então é simplesmente montar a integral vai ser a integral de 0 até 1, de 2πy, porque eu vou estar integrando em relação a y, a função mais à direita, y elevado a 1/3, né, que é maior como função de y, menos y ao quadrado dy. De novo, o que eu vou fazer vai ser distribuir esse y aí e tirar o 2π para fora. 2π integral de 0 até 1 de y elevado a 4/3, se eu não me engano, menos y ao cubo dy. Né? De novo, as antiderivadas aqui são extremamente simples, né? É só somar um aqui, vai dar 7/3, então isso aqui vai dar 3/7, então vai dar 2π é 3/7 de y elevado a 7/3 menos
y à quarta sobre 4. Tudo isso daqui simplesmente calculado nos extremos de integração, que são também, né? Tanto nesse exemplo, tanto os extremos de integração em x quanto em y eram iguais, né? Porque os pontos onde as curvas se interceptam são 0, 0 e 1, 1. 0 e 1. Né? Agora é só jogar o valor quando isso aqui vale 1, eu não vou fazer essa conta. Isso aqui vai dar 5π sobre 14. Tá? É só conta com fração, eu não quero passar vergonha com vocês. Tá? Então, veja que os volumes foram diferentes, né? Porque os sólidos obtidos são realmente diferentes. Ok? Beleza. Então, quero fazer com vocês um último exemplo, revisitar um exemplo que a gente já viu antes, que é deduzir a fórmula do volume do toro, né, que é obtido quando a gente rotaciona o círculo x menos r ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado em torno do eixo y. Ok? Então vamos lá. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a equação do círculo aqui, né? Que era x menos r, né? Rão ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Como eu vou estar rotacionando em torno do eixo y, eu vou encontrar as duas funções que descrevem esse círculo como funções de x, ou seja, eu vou estar isolando o y. Isso daqui me implica que y ao quadrado é igual a r ao quadrado, passa para o outro lado com sinal de menos, x menos r ao quadrado. Né? Vou aproveitar aqui para economizar um pouquinho de espaço e passar esse quadrado para o outro lado como raiz. Tá? Então, na verdade, quando eu passar como raiz, eu vou ter duas soluções possíveis, que são a positiva e a negativa, tá? Que vão ser a parte superior do círculo e a parte inferior do círculo. Então eu já vou anotar isso aqui no círculo aqui também, né? Esse círculo aqui, a parte de cima dele vai ser raiz de r ao quadrado menos x menos r ao quadrado. Tá? E a parte inferior desse círculo aqui vai ser menos r ao quadrado menos x menos r ao quadrado. Ok? Beleza. Tá? Perfeito. Nós já conhecemos qual é a função de cima, qual é a função de baixo. Nós conhecemos quais vão ser os extremos de integração, né? Porque, lembrando do que a gente viu no vídeo anterior, isso daqui é um círculo, tá? De centro é rão e 0, e de raio é rinho. Tá? Então, esse ponto aqui, mais à esquerda, né? Se o centro aqui é rão e esse aqui é rinho, esse ponto aqui é rão menos rinho. E o ponto mais à direita vai ser rão mais rinho. Okay? Então, nós conhecemos os extremos da região que a gente vai integrar, né? Conhecemos a função superior e a função inferior. Tá? O que a gente vai fazer, então? A gente vai aproximar, fazer aqui um certo retângulozinho, certo? E a partir desse retângulozinho aqui, quando a gente rotacionar, o que a gente vai obter? Uma casca cilíndrica. Olha, na verdade, eu até mostrei aqui para vocês, né, só na metade do toro, as casquinhas cilíndricas, várias casquinhas cilíndricas, eu acho que são 10 casquinhas cilíndricas, e como vocês podem ver, como que o toro fica aproximado por essas casquinhas cilíndricas, do mesmo modo que os madeireiros cortam madeira da Amazônia, né, destruindo tudo lá, né? Você retira elas de modo a obter uma aproximação por ripas retangulares, né? Aqui nossas ripas
na verdade, estão enroladas, formando casquinhas cilíndricas. Então, essa coisinha, quando rotacionada, vai me dar uma casquinha aqui, que está desenhada no toro, né? A gente conhece qual é a espessura, a gente conhece qual é a altura, né? Então, isso daí vai ser simplesmente dado pela integral de Rão menos R até Rão mais R do que? Da função de cima. Opa, deixa eu só deixar claro primeiro. R 2π x vezes a função de cima, que é R ao quadrado menos x menos R ao quadrado, menos a função de baixo, menos mais, tá? Então, dá 2 vezes essa função aqui. Então, eu nem vou colocar menos ela, eu vou colocar aqui, em vez de 2π, eu vou colocar 4π, porque a função de cima menos a função de baixo dá 2 vezes a função de cima. Ok? Dx. Tá? Então, nosso objetivo agora é calcular essa integral, né? Integral de R menos R até R mais R de 4πx R ao quadrado menos x menos R ao quadrado dx. Tudo bem? O que a gente pode fazer para calcular uma integral dessa? Essa é uma integral um pouquinho mais elaborada do que a gente veio vendo até agora, mas ela sai razoavelmente fácil se a gente fizer uma substituição. Tá? Qual substituição? A substituição U igual a x menos R. Então, nesse caso, du é igual a dx. Vou aproveitar para passar o x, também escrever o x como U mais R. Tá? E aí, os extremos de integração vão ser o seguinte. Quando eu calculo U em R menos R, o extremo inferior, isso daqui me dá simplesmente menos R. E quando eu calculo U em R mais R, ele subtrai R, e isso daqui me dá simplesmente R. Esse é um sinal de menos. Ok? Bom, então, conhecendo a substituição, nós podemos continuar e fazendo essa substituição, nós vamos obter o seguinte, que o volume vai ser dado vou tirar o 4π para fora, como a integral de menos R até R, aonde está x, eu coloco U mais R, e esse termo aqui vai ficar raiz de R ao quadrado, menos U ao quadrado, né? Tá? Deu. Tá? Não parece ter ajudado muito, mas ajuda muito se eu continuar um pouquinho e agora distribuir isso daqui, escrevendo esse volume aí como sendo 4π integral de menos R até R de U raiz de R ao quadrado menos U ao quadrado du, mais a integral de menos R até R de R. Acho que eu vou colocar o R para fora primeiro aqui. R vezes a integral de menos R até R de raiz de R ao quadrado menos U ao quadrado du. Ok? Lembrando que esse 4π aqui está multiplicando
está multiplicando esses dois termos aqui. Ok, tá? Beleza, tá? Por que isso nos ajuda? Porque essa integral aqui, a gente sabe quanto que é. Tá? Isso daí é a área do semicírculo, metade da área do círculo. Tá? Nós já fizemos ela, já vimos essa integral várias vezes. Se você quiser fazer, você pode fazer ela por substituição trigonométrica e demais. E essa integral aqui, ela tem uma cara boa, porque tem um ao quadrado e tem o du aqui. Então a gente vai fazer ela por substituição. Ok? Então vamos continuar. Vamos observar que a primeira, né, é a área do semicírculo de raio R e dessa forma, né, ela vale πr ao quadrado sobre 2. Tá? Então a primeira integral era fácil de fazer. Então o que a gente tem que fazer é calcular a segunda integral, né, que é 4π, sem o π por enquanto, sem o 4π, que é a integral de menos r até r de u raiz de r ao quadrado menos u ao quadrado du, certo? U r ao quadrado menos u du, ok? Então nós temos que calcular essa integral aí. Essa integral aí nós vamos fazer por uma substituição. A substituição que eu vou fazer é w igual a r ao quadrado menos u ao quadrado, né? Lembrando que r é uma constante. Então, quando eu calcular dw, isso aqui vai dar 2k menos 2u du. Tá? Dessa forma, eu posso escrever u du como seno dw sobre menos 2. Tá? E certo? E a outra coisa que a gente vai precisar é olhar para os extremos de integração quando eu tiver, né? Quando w for r, w de r vai dar 0 e w de menos r também vai dar 0. Opa! Tá? Então essa integral vai dar 0. Tá? Porque quando eu fizer a mudança de variáveis, os extremos vão ser o mesmo. Teria outro jeito de nem precisar fazer isso. Tá? Observando que, pela propriedade da integral, a gente também teria que isso daqui é uma função ímpar sobre uma região simétrica em relação à origem. Tá? Quando a gente tem esse tipo de fenômeno, essa integral né? Porque quando a gente tem esse tipo de situação, o que acontece é o seguinte, né? A função aqui é alguma coisa. A função aqui é alguma coisa que tem uma certa área aqui, mas como para baixo ela é simétrica e a região de integração é simétrica, essa área aqui é igual a essa área aqui com sinal invertido, essa integral aqui dá simplesmente 0. Ok? Então, a segunda parte não importa, a primeira é πr ao quadrado sobre 2, que é a área do semicírculo. Tá? Então, o volume, voltando lá atrás, né, o volume vai ser
Lembrando que é 4π vezes isso daqui é zero, tá? Então dá 4πr vezes a área do semicírculo, isso daqui dá 4π rão vezes a área do semicírculo, que é π r ao quadrado sobre 2, né? Isso aqui vai dar 2π ao quadrado, rão, r'inho ao quadrado, que é o mesmo valor que nós obtemos calculando o volume do toro por seções transversais. Tudo bem? Bom, o que a gente viu nesse vídeo, né? Nesse vídeo a gente viu mais uma técnica de integração, que é a integração por cascas cilíndricas. Tá? Tem situações, em geral, eu até diria que em geral, a técnica de integração por cascas cilíndricas é um pouco mais robusta, ela é um pouco mais interessante, ela funciona um pouco mais de vezes do que a técnica de seções transversais, quando você está considerando regiões que são obtidas por rotação. Tá? Ela tem uma dificuldade um pouquinho maior para você entender como se dá a decomposição, né? Porque quando você está fazendo o método de seções transversais, né, as fatias, o que você está fazendo é integrando a área das fatias, a fórmula é muito natural, tá? Enquanto que nesse método, né, o que você está fazendo é decompor o seu sólido como casquinhas, né, como uma cebola, né, com casquinhas encaixantes uma dentro da outra, e isso não é tão natural. Então, lembrar um pouco as fórmulas não é tão natural quanto no primeiro caso, mas em geral esse método funciona melhor quando você está lidando com regiões obtidas pela rotação em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Tudo bem? Era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Com isso a gente terminou a parte de volumes, que dá para ser feito com uma única variável. Tá? Só isso que eu queria falar. Fiquem bem.